Muito bom dia, investidores! Vamos nesta manhã de sábado, 10 de maio de 2025, falar novamente sobre Bitcoin, mercado de criptomoedas. Tá bem aquecido, né? E já superamos, já ganhamos mais destaque que ouro e prata. Olha lá, esse meme é muito bom, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Vamos falar sobre Bitcoin e criptomoedas nesse vídeo, investidores. Café com Bitcoin, número 30 e tantos já. Vamos nessa, eu tô cansado pra caramba. Mas reservei esse tempinho para ter essa comunicação com vocês. Bitcoin de volta aos 103 mil dólares. A gente vai nesse vídeo dar um giro aqui por alguns fatos e dados também bem rápido. Aí a gente olha gráficos, mas BTC de volta na região das máximas, né? Chegamos a atingir patamares de 104.361 dólares. Sim, o Bitcoin voltou para os 104 mil dólares. Ligou o modo foguete aqui, né? E agora ele volta a enfrentar a região das máximas, investidores. Dá uma olhada nesse candle semanal do Bitcoin. Tá? Com toda a força, potência e imponência do novo ativo soberano global, BTC. Tá? Em termos de fechamento, ele já está bem próximo aqui, né? A máxima de fechamento foi 95 mil dólares, né? A máxima de preço de fechamento. Quando a gente olha assim, ó, a gente já está bem perto de ter, quem sabe, até um fechamento recorde. Opa, não, falei besteira. A máxima de fechamento foi 104, né? Nessa semana de 9 de dezembro de 2024. Tá? 104. Então a gente já está flertando com o maior fechamento semanal histórico do BTC. Tem um dia, 11 horas para esse candle semanal fechar, mas a gente consegue já perceber aqui a relevância e a autoridade que esse movimento de alta apresenta no BTC. Agora a gente chega para enfrentar uma região de resistência, certo? Chegamos para enfrentar uma região de resistência. O Bitcoin está vindo com todo o flow ali, né? Uma frequência forte de alta, uma frequência que está apontando lá para casa dos 150 mil dólares, né, investidores? Essa frequência de alta do BTC aponta para a região dos 150 mil dólares. Será que ele já bate, ele crava os 150 neste movimento? Será? Temos indicativos de que isso pode acontecer, certo? Vai ser muito legal se o BTC chegar na região Vai ser muito legal se o Bitcoin concretizar o potencial que nós falávamos durante o bear market, né? Aqui nesse mesmo canal. Vai ser muito legal se isso acontecer, tá? Já é hora para acontecer. Para isso, o Bitcoin só precisa replicar a frequência de alta de número 5, ele vai passar dos 150 mil dólares. Né? Se ele replicar a frequência de alta de número 3, ele vai chegar lá nos 146, o que já é muito bom. Né? Já dá para falar que chegamos no território dos 150 e que tudo se concretizou. Né? Nós, profissionais ou investidores experientes, a gente não trabalha exatamente com números cravados, né? Os bitcoins saem. A gente estava aqui em 15 falando que ia 150, chegou em 46, brother. Pode colocar um check que todas as projeções de lá de 2, 3 anos atrás se concretizaram. Tá? Então o Bitcoin muito bem. Agora, aqui, investidores, fica a pergunta que às vezes o investidor quer a bola de cristal. Né? Vamos romper já, chegar rompendo com tudo e seguir em frente aqui, uma caminhada sem pausas? Ou a gente pode, quem sabe, deixar um candle de correção aqui semanal, 1 ou 2 candles, quem sabe, até, ou lateralizar dentro dessa região de topo, ou quem sabe até corrigir? Brother, não sei. Não sei o que vai acontecer. Se houver uma correção, o que precisa ser compreendido é que qualquer correção é janela de oportunidade, tá bom? Olha lá. Rompeu com bastante autoridade aquela resistência dos 96. Será que ele volta para testar como um suporte agora? É uma possibilidade. Ele rompeu todas as médias, dá uma olhada, ele rompeu e se distanciou de todas as médias já, certo? A média mais próxima é a de 20, que está lá em 95 mil dólares. Bitcoin, durante os seus movimentos de impulso, vai se encontrando com a média de 20. Tá? A gente vai tendo encontros, ele vai tocando a média de 20 em algumas oportunidades, mas como a gente pode ver aqui, ó, às vezes ele chega a se distanciar também. Né? Olha aqui. Ó.
nesse impulso aqui. Ó. Ele tocou aqui, depois ele foi chegar perto aqui. Ó, ele tocou aqui em fevereiro de 24, depois ele foi se aproximar. Ele tocou no começo de fevereiro, depois em 26 de fevereiro, depois ele foi tocar a média de 20 de novo lá em 16 de março, né? Então, nesse momento, a gente já tá um pouquinho distante da média de 20. Como nós chegamos numa região de topo, há essa possibilidade do Bitcoin dar uma lateralizada ou realizar movimentos de correção para dar uma desalavancada no curto prazo, se encontrar com as médias de 20 para aí sim explodir. Esse seria um cenário esperado por quem quer aí uma janelinha de oportunidades. A grande janela de oportunidades não tem mais, tá? Foi essa aqui, ó. Foi essa aqui. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, ficou para trás, tá? E quem vendeu ali em 70, 74 lá, que achou que o mundo ia acabar, achou que ia ter o crash, aí já era, né? Ficou para trás esse cara. Certo? Então, esse é o cenário aqui para o BTC nesse momento. A dominância do Bitcoin teve uma forte queda nesses últimos dias, né? A começar ali de 8 de maio. Ela segue ainda em uma trajetória ascendente. Graficamente falando, a gente não tem ainda indicativos de reversão da tendência de baixa do Bitcoin. Ainda que esses candles, com toda a autoridade aqui, acendem aí a expectativa de quem gostaria de ver a dominância do Bitcoin derretendo, né, e iniciando o seu ciclo de baixa, aquilo que vai ser muito positivo para o mercado de altcoins, né? A gente coloca no 4 horas, a gente vê que a dominância segue em queda livre, né, sem exatamente formar um padrão de continuidade de baixa. Ela está descendo ainda. O que seria um padrão de continuidade? Seria uma correção da dominância, aí sim, ela voltar a cair, ela deixar um topo descendente em relação a esse topo aqui. Certo? Por enquanto ela ainda está descendo. Aí, como ela está descendo, isso aqui é o que? É só uma correção desse movimento? Para ela voltar a subir? É uma possibilidade. Essa possibilidade não pode ser descartada. Eu sei do desejo, que é que ela desça de uma vez aqui. Mas a realidade é que a possibilidade dela fazer isso aqui é grande, disso aqui ser uma correção. Não é que é uma possibilidade grande, é uma possibilidade real, entende? É uma possibilidade real. Agora, se ela formar o pivô de baixa, meus amigos, aí a coisa vai esquentar ainda mais para o mercado de altcoins. Tá? Então, dominância em queda, altcoins respondendo bem. Uma das principais características da fase de alta forte do mercado de criptomoedas é que em finais de semana a gente não tem aqueles movimentos assim. Às vezes no final de semana a gente não tem movimentos tão contundentes por parte do BTC e ainda assim as altcoins explodem, né, e realizam movimentos muito legais. A gente não está tendo uma alta que pode ser considerada forte dentro das altcoins hoje, né? Mas pelo menos elas estão em alta e isso já mostra que o mercado de fato deu uma virada naquela frequência, né? Eu já fazia algumas semanas que vinha ficando bastante otimista com o mercado, né? A gente teve muitas quedas aí de janeiro para cá, né, investidores? E, enfim, até em alguns momentos, sim, surpreendidos com algumas quedas e em algum momento talvez não eram esperadas, mas a gente presta atenção na sintonia fina do mercado para a gente pegar o ponto de reversão mais próximo possível. Eu acho que a leitura foi bem assertiva da gente identificar e perceber que o Bitcoin estava mudando a frequência rapidamente aqui. E também as altcoins, né? As altcoins já mudaram de frequência, elas estão formando pivôs de alta aí e decolando. Claro que tem muito ainda para recuperar, né, em relação ao topo de dezembro, topo de março do ano passado, mas o importante é que a trajetória do preço aponte naquela direção, porque até aqui ele estava apontando para baixo, agora não, agora começa a apontar para cima, né? Veja a própria ETH deixando fundos ascendentes aqui, né? Topos e fundos ascendentes, enfim. Daqui a pouco, investidores, a gente vai começar a ver a galera falando que a ETH já está subindo 4% hoje. A gente vai ver a história se repetindo. Os investidores falando que a Ethereum vai flipar o Bitcoin, que a Ethereum é melhor que o Bitcoin, que a Ethereum é isso, que a Ethereum é o Deus, que a Ethereum é a toda poderosa Ethereum, entendeu? E quando ela estava aqui, era a narrativa de morte da ETH, né? E, enfim, a gente já viu esse filme e assim como na TV, o filme se repete, né? É maluco. E aí as altcoins também vão tendo espaço aqui para recuperarem também, né, esses movimentos aí de queda do ano, tá? A Ethereum bateu lá na resistência de
da média de 200 semanal, tá? Então tem uma resistência bem importante ali em 2.447 dólares, né? Vamos ver como que vai ser. Também se justificaria aqui, de repente, uma lateralização, uma dificuldade para romper essa resistência importante. Agora, se a Ethereum chegar rompendo isso aqui já de uma vez, brother, é movimento forte mesmo. É que a Ethereum ligou o modo Skyrocket, o modo foguete, certo? No diário, a média de 200 está um pouquinho mais acima, em 2.700. Então, poderia até ser que ela fosse buscar a média de 200 do diário também. Tá? Tem bastante resistência para a ETH aqui. Não existe altcoin season sem a ETH explodir. Tá? Não adianta olhar as altcoins isoladamente e não olhar a ETH. Tá? Ela tá rompendo uma região de resistência importante aqui e tá ligando o modo Power, certo? Essa é a ETH hoje, né? E as altcoins também realizando movimentos bem legais aí, né? O Others contra o BTC segurou lá naquele suporte da linha de tendência de alta, suporte importante, e assim caminha o mercado, né, investidores? Eu já estou extremamente bullish e otimista há algumas semanas, né? Vamos dar um giro aqui por fatos e dados, eu não quero que esse café com Bitcoin seja longo. Olha lá, os ETFs de Bitcoin tiveram um saldo amplamente positivo nessa semana, com apenas um dia de outflow. Um outflow pequeno ainda, né? A gente teve aqui dias em que a gente atingiu 425 milhões de inflow. Na sexta-feira a gente teve 321 milhões, ou seja, os ETFs também ligaram o modo foguete, né? Os ETFs da Ethereum tiveram um inflow de 17 milhões ontem, que entrou pelo ETHA da BlackRock, mas no saldo da semana a gente ainda acabou ficando com um saldo negativo. Eu acredito, investidores, que os ETFs de ETH podem ter mais fluxo quando eles adotarem o staking, né? Quando o rendimento do staking passar a entrar para os ETFs, esse é um pedido que vai ser analisado pela SEC, a gente vai ter um retorno disso, não está longe não, já está perto da SEC ter que se posicionar de forma definitiva em relação a isso. Vamos ver se esse vai ser o catalisador que traz bastante fluxo para os ETFs de Ethereum, que tem projeções de superar por muito a capacidade de transação da Visa, por exemplo, transação por segundo, né? Da PayPal, isso com o uso de segundas camadas, aí existem projeções de que com as segundas camadas, depois de 2027, a gente vai ter mais de 100 mil transações por segundo sendo processadas, né? Utilizando a camada base da Ethereum, né? As segundas camadas processando e enviando os dados para a camada base da Ethereum. O ciclo do Bitcoin segue, a gente já voltou a ficar verdinho aqui, né? O ciclo do Bitcoin, como é o ciclo de 4 anos? Normalmente 3 anos de alta com 1 ano de baixa, certo? E nessa visão do Rect Capital, o ano 1 é o último ano para ele, né? Eu tenho o ano 1 como o ano da desalavancagem, mas aí vai de cada um, não tem certo nem errado. Tudo bem aqui, ó. A gente pode ver que ele começa o ano 1 aqui em 2013, que foi um ano de explosão, depois o ano 2, um ano de desalavancagem e forte correção, né? O ano 3 já um ano de alta, um ano que fecha positivamente para o Bitcoin, depois o ano 4, certo? E aí a gente tem o ano 1 de novo, que é o ano onde o Bitcoin explode, para depois viver um ano de correção, né? E assim a gente vem, e aí a gente estava no vermelhinho aqui até uns dias atrás, né? Agora a gente já volta a ter de novo o ciclo se redesenhando perfeitamente com 3 anos de alta, né? Na verdade, na visão do Rect Capital, a gente já fechou aqui o ciclo passado, né? E a gente volta então a iniciar um novo ciclo com o candle verde, né? Com o ano de alta para o BTC. Eu acredito que o Bitcoin deve fechar o ano bem acima do seu preço inicial, que foi 93 mil dólares, né? 93 mil dólares. Então a gente provavelmente vai realmente ter mais um ano de alta aqui para o BTC e seguir essa trajetória cíclica que está muito bem desenhada nessa projeção da All Fractal, que mostra basicamente o ciclo amplo de 4 anos do Bitcoin, que tem 2 ciclos de curto prazo, né? 2 short-term cycle, certo? E que tem cada ciclo tem 4 fases, né? Que é a acumulação, a fase de alta inicial, markup, que é a fase onde o mercado dá uma acelerada e confirma o bull market. Depois a gente tem a fase de distribuição, que é quando o mercado já
entrou numa região onde ele vai começar um processo de formação de topo, porque os participantes que entraram primeiro e que detêm a maior parte do supply do ativo vão começar a sair. Aí a gente entra a gente tem essa fase de distribuição para depois entrar de fato na última fase, que é a fase de bear market, né? Que é quando acontece toda a desalavancagem e a correção do bull market. A Fractal está, de uma forma, eu diria, arbitrária, indicando que esse topo de ciclo do Bitcoin pode ser atingido ali por volta de em outubro desse ano, né? Entre 12 e 16 de outubro. Eu acho bastante pretensão você querer cravar dessa forma, com datas assim, tá? Então isso aqui é só uma visão cíclica do BTC, investidores. Não se apeguem a falar, meu Deus, vou vender dia 12 de outubro. Mas uma coisa, para mim, é fato. E acessando o último trimestre do ano, nós podemos estar, de fato, chegando assim na última fase real desse ciclo de alta, tá? Quer dizer que vai terminar em outubro? Não, pode ser que termine lá em dezembro, novembro, sei lá. A gente vai estar vivendo para poder entender e projetar isso aí, ver como é que vai ser. Não adianta querer projetar isso agora, né? Esse é o BTC. A CryptoCon faz um estudo diferente. Eles acreditam que há uma grande chance de formação de topo de ciclo lá em novembro, né? Final de novembro, que foi quando a gente teve esse topo de ciclo aqui, esse topo de ciclo aqui e esse topo de ciclo aqui. Parece loucura, mas os topos de ciclo do Bitcoin se formaram lá por volta de 28 de novembro daqueles anos, tá vendo? Então, eles apontam para 28 de novembro aqui. O ciclo vai se repetir? Será que a gente vai ter de novo 28 de outubro? 28 de novembro? Eu não sei, tá, investidores? Mas uma coisa é fato. Nessa hora aqui é para estar bem esperto, certo? E a China e os Estados Unidos estão negociando, né, as tratativas comerciais. Quem disse isso foi o presidente da Suíça, né? Eles estão lá na mesa debatendo aí esse acordo. Vamos ver se sai alguma coisa boa disso. Se de repente a gente tem uma visão positiva que traga apetite ao risco para o mercado na próxima semana, isso pode ser o cenário bullish para o Bitcoin já chegar explodindo tudo lá, né? E rompendo lá o topo histórico, formando um novo topo histórico, enfim. Essa é uma possibilidade, seria o cenário bullish para curto prazo, né? O Trump que disse que os Estados Unidos interviram lá naquele confronto entre o Paquistão e a Índia, né? Que concordaram em um completo e imediato cessar-fogo, né, investidores? Não adianta ficar esperando o fim das guerras para poder investir, não adianta ficar esperando queda de juros, não adianta ficar esperando as coisas, você tem que antecipar porque o hoje já foi precificado pelo mercado, o mercado precifica o futuro, certo? O mercado hoje está precificando o futuro e não o hoje, né? Então, não adianta ser ingênuo intelectualmente falando a ponto de achar que, ai meu Deus, vou esperar as guerras pararem. Não, leia Sapiens. Leia Sapiens. O mundo nunca viveu sem guerras. O bilionário Tim Draper disse que o Bitcoin está indo ao infinito em breve, tá? Na verdade, eu não tenho tanto a comentar, eu só trouxe isso para fazer um comentário da sobrancelha desse cara. Olha que coisa bizarra, gente. E o Conor McGregor, que é um lutador de MMA, disse que a Irlanda deve criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Ele falou uma reserva estratégica de Bitcoin irlandesa vai dar poder para o dinheiro do povo, né? Bom, eu não tenho nada contra investidores, celebridades, esportistas, comediantes que falam de Bitcoin que abertamente. Isso aí, de uma certa ótica, pode sim até ajudar, né? A levar a mensagem do Bitcoin. O único ponto que eu coloco, cara, é que assim, eles estão fazendo isso em um momento de alta do Bitcoin, tá? Na hora que o Bitcoin estiver sendo surrado pela mídia, não pense que isso não vai acontecer, tá? Porque a reserva estratégica, agora o Bitcoin é o deus do mercado. Não. Cara, vai se repetir. O Bitcoin vai virar o bicho-papão do mercado na hora que ele começar a desalavancar e que um monte de institucional começar a perder dinheiro. Tá? E aí é a hora em que as celebridades não aparecem, entendeu? Na hora que o Bitcoin estava 15 mil dólares, poucas vozes estavam falando sobre o Bitcoin. Aqui, ó. Nessa hora aqui. Eles não vão falar, os comediantes, os lutadores de MMA, entendeu? Aí eu fico assim com uma leve impressão de oportunismo, tá? É porque eu tenho aquela visão de antes, de saber que nessa hora que ninguém falava, nessa hora que ninguém falava, nessa hora que ninguém falava, falam. Assim como na hora que o Bitcoin corrigir esse bull market aqui, não vão falar. Quem é que vai estar falando? Vai ser a gente aqui. Tá? A gente começa a ver celebridades falando de Bitcoin e é bom, mas
sinal de fim de ciclo. Realmente a gente está caminhando para o fim do ciclo. E ainda vai ter uma fase bem explosiva, na minha opinião, tá, investidores? A gente vai ter aí ainda uma explosão de atividade especulativa. Eu acho que o valor de mercado das altcoins ainda vai subir bastante. Eu acredito que o valor de mercado total da indústria vai, no mínimo, dobrar ainda. No mínimo. Tá 3,25. Eu acho que a gente pode chegar lá entre 7 e 10. Enfim, eu sigo bastante otimista com o mercado cripto. Tem tempo para as coisas acontecerem. E é isso, tá? Esse é um café com Bitcoin que eu decidi tornar público. Então, vou deixar o convite para você que chegou aqui no canal e assistiu um vídeo do nosso canal pela primeira vez, que você se inscreva, ative o sininho de notificações para você seguir junto com a gente, beleza? Acompanhando as análises que a gente faz por aqui. A gente também tem um programa de membros. O Café com Bitcoin é uma série, é um programa diário do nosso membros. Então, faça parte, se inscreva. E sendo membro Pro Max, você vai ter a oportunidade de participar da nossa comunidade fechada lá no Telegram. Tá bombando, a galera já tá feliz de novo, o negócio aqui tá frenético de novo. Lá a galera fala sobre tópicos, né? É tudo apartado por tópicos. A gente tem aqui um tópico onde a galera fala sobre os seus próprios portfólios, revelam seus portfólios, falam sobre os seus planos, falam sobre um outro tópico onde falam sobre projetos e altcoins, algumas enquetes. Os membros fazem análise e compartilham, a gente compartilha análises gráficas por lá. Tem o Buy and Sell, que é o tópico onde a galera fica falando o que tá comprando e o que tá vendendo. Postagens e alertas que a gente faz na cobertura do mercado, né? Olha lá. A gente vai trazendo os fatos mais importantes que acontecem ao longo do dia e tudo vai sendo compartilhado por lá. Enfim, vale muito a pena você fazer parte de uma comunidade autocolaborativa. A gente tem um tópico de estratégias de saída, impostos e tributos, DeFi pools e staking. Enfim, é uma comunidade autocolaborativa e que assim, os investidores que participam gostam bastante. E eu deixo o convite para você fazer parte também. O valor para você fazer parte é menor do que o custo de um lanche do McDonald's por mês, tá? Também vou deixar o convite para vocês abrirem a conta de vocês, investidores, lá na Mexi, a corretora parceira do canal, a corretora onde você negocia com as menores taxas do mercado. Com o meu link aqui você vai negociar com a menor taxa do mercado assegurada, tanto para spot quanto para futuros, tá? Sem KYC, no anonimato, ok? E com o maior limite de saque sem KYC do mercado. Não existe mais motivo para um investidor operar por outra corretora aqui no Brasil. Abra o seu link, abra a sua conta pelo meu link e você vai ter a menor taxa do mercado garantida. Nenhuma outra corretora vai te dar a menor taxa. Beleza, investidores? Então a gente segue em frente aí. Membros, amanhã a gente tem live. Amanhã à noite, no fechamento do mercado, a gente vai fazer uma Smart Talks e vamos ver como é que o mercado vai estar fechando e vamos setar as expectativas para essa próxima semana aí, ver o que a gente pode esperar para curto, médio e longo prazo nesse mercado que vai explodir, certo? Forte abraço a todos. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, inscreva-se e a gente segue em frente. Investidores, um abração, até mais. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.